Introdução aos livros da Bíblia. Introdução ao livro de Eclesiastes. Apresentação do livro. Este livro também pertence ao ciclo poético da Bíblia. É o segundo a tratar da questão da sabedoria mais diretamente depois de Provérbios. No entanto, a maneira de organizar os dizeres de sabedoria é diferente do livro anterior. Aqui, o autor agrupa os ditos explorando temas ligados à vida comum. De modo mais extenso, o livro aborda o dia a dia dos seres vivos, buscando o sentido da vida. O tom é um tanto sombrio, ou cinza, como dizem alguns. Não há otimismo nenhum no autor, muito ao contrário. Trata-se de uma análise fria e honesta da vida sem Deus, isto é, da vida como é vivida aqui neste mundo, sem nenhuma perspectiva de eternidade ou de vida após a morte. A constatação, por esta perspectiva, é bastante clara a qualquer pessoa que leia o livro. A vida não tem sentido algum. Tanto para ricos e poderosos, quanto para pobres e oprimidos, a vida sem Deus e sem continuidade após a morte é totalmente destituída de valor ou objetivo concreto. Melhor estar morto. Mas há uma outra conclusão. Quem escolhe viver com Deus aqui neste mundo experimentará as frustrações e dilemas desta vida, como qualquer outra pessoa, mas terá alegria e sentido que se perpetuarão pela vida eterna. Isto faz toda a diferença nesta vida e na vindoura. Propósito. Assim como no livro de Provérbios, o propósito central de Eclesiastes é demonstrar que a verdadeira sabedoria humana tem origem, essencialmente, no temor genuíno ao Senhor. Diferentemente, porém, aqui, não há como viver a vida de modo aproveitável e satisfatório, se a pessoa não tiver a Deus como Senhor de sua vida. A ênfase de Eclesiastes está no sentido da existência dos seres vivos na Terra, sejam humanos ou não. A vida só encontra significado e propósito se o autor da vida for levado em conta. Por outro lado, de modo análogo ao livro de Provérbios, quem se recusa a ouvir a palavra e a guardar seus mandamentos não encontrará sentido algum neste mundo, por mais que seja considerado sábio ou poderoso nesta vida. Portanto, reconhecer ao Senhor é a atitude mais sábia e coerente possível. O livro de Eclesiastes nada mais é do que uma constatação amarga da falta de sentido para a vida neste mundo injusto e cheio de sofrimento, para quem reduz sua perspectiva a tão somente esta existência. Quando o apóstolo Paulo afirma: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Ele certamente pensava na mensagem de Eclesiastes. Características peculiares. O livro de Eclesiastes se caracteriza por sua aguda decepção com a falta de cores na vida. Tudo é muito cinza, sem graça, como se o autor estivesse totalmente enfastiado. E é isso mesmo que acontece com o pregador, que é a tradução do termo Eclesiastes. Salomão é indicado como o autor do livro logo no primeiro capítulo. No entanto, é bastante provável que ele tenha lançado mão da compilação de pensamentos de outros sábios de sua época, como fez no livro de Provérbios. De todo modo, a descrição das atividades do autor, feita ao longo do livro, revela alguém rico e poderoso ao extremo, mas enfastiado da vida. Isso aponta para o filho de Davi e revela quão enganosas e frustrantes são as glórias e riquezas deste mundo. Os capítulos tentam explorar o cotidiano da vida terrena, seja o dos poderosos, seja o dos servos. O dia a dia dos sábios e dos nécios é preenchido por rotina e frustração.
por coisas e afazeres que não preenchem nossa necessidade de sentido para a vida. A frase que resume a vida é: tudo é vaidade e correr atrás do vento. No livro de Eclesiastes, aprendemos com Salomão que poder, glória, riqueza e prazeres, apesar de serem objetos do desejo de quase todos nós, não satisfazem, pois só o Senhor, que pôs a eternidade em nossos corações, é que preenche nosso vazio e nos dá sentido eterno à vida. Organização do livro. O livro pode ser dividido em 3 seções principais. Uma análise geral da vida a fim de indagar-lhe o propósito. Considerações acerca da vida, da sabedoria e da loucura. E uma conclusão que exorta a lembrar-se do Criador ainda na juventude. Primeira seção. Eclesiastes, capítulos do 1 ao 3. Tudo é fútil, vaidade sem Deus. A vida em si mesma não tem qualquer sentido, seja para o rico e poderoso, seja para o pobre. Sem Deus, que propõe a eternidade, nada vale a pena e tudo se resume a correr atrás do vento. Segunda seção. Eclesiastes, capítulos do 4 ao 11, versículo 8. A vida debaixo do sol demonstra que o esforço e a sabedoria, por mais bem avaliados que sejam, não permite que se desfrute de todos os seus frutos em vida. Tanto o sábio quanto o louco descem ao mesmo mundo dos mortos, e suas realizações desaparecem na poeira do tempo. Terceira seção. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9 ao capítulo 12, versículo 14. Findados os conselhos, começa a conclusão. Devemos aproveitar a vida ao máximo, pois ela é curta e injusta. Mas em tudo o que fizermos, devemos considerar o Criador, pois haveremos de dar conta de cada ato e palavra desta vida. E não é sábio nem proveitoso adiar o temor a Deus, mas tê-lo desde a tenra juventude, pois isso também fará diferença, tanto neste mundo quanto no porvir. O Senhor Jesus no livro. A futilidade da vida é declarada o tempo todo no livro, por meio do termo vaidade e da expressão correr atrás do vento. O Senhor é quem dá sentido e propósito à vida, anulando todo o fastio e toda a inutilidade das ações neste mundo. Como em Provérbios, o Senhor Jesus está personificado na verdadeira sabedoria e representado no pregador, naquele que instrui e exorta, por meio do Eclesiastes, a entregar a direção da vida a seu autor.